de fatos bastante chocantes que aconteceram na comunidade de Jari, né, e que teve a atenção por parte, a princípio, no primeiro momento, da Brigada Militar, e depois a responsabilidade de dar sequência nessas informações e no esclarecimento à nossa Polícia Civil, a Polícia Civil de Tupanciretã, que responde pela comunidade de Jari também. Por isso, nós solicitamos um contato com o titular da ADP de Tupanciretã, o delegado Anderson Pedro Riedel, a quem nos agradecemos pela gentileza de atendendo o convite, estar agora aqui com você, a audiência da Tupã, para a gente tratar desses temas. Em primeiro lugar, a gente, claro, gostaria de primeiro saudar o nosso delegado pela sua companhia. Delegado Anderson, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia a quem nos acompanha. O senhor numa recuperação de uma gripe, ainda a gente percebe que ainda está lhe afetando, deputado. Exato, exato, estamos chegando. Mas vai passar. Tá bem. É só o início, Tá. só o início. Tá Nem bem. chegou o inverno ainda. Tá bom. Delegado, um tema bastante doído de se comentar, um incêndio que ocorreu com óbito e lesão corporal. A informação que a gente divulgou aqui dá conta de que na madrugada do dia 25, né, foi informado de que uma casa no Rincão da Glória, no interior de Jari, pegou fogo e que uma pessoa, inclusive, foi a óbito lá no local e outra ficou ferida. A gente sabe que essa pessoa ferida foi encaminhada ao Hospital de São Pedro, depois para Santa Maria, em virtude da gravidade. A Polícia Civil foi acionada para ir até o local e investigar essa questão. O que o senhor pode nos falar sobre essa tragédia, delegado? O que o senhor já tem de informações? Bem, como tu falaste, foi mais uma tragédia, né, um fato grave, um fato lamentável, do que propriamente um fato criminoso. Essa é a nossa ideia e é assim que nós trabalhamos. A Polícia Civil é chamada, né, para fazer o isolamento do local, depois da Brigada Militar, e acionar as perícias, né, que vão nos ajudar a tentar encontrar uma causa, né, para esse fogo que aconteceu lá e acabou vitimando, né, além de queimar a casa, evidente, acabou vitimando fatalmente uma pessoa, que era o pai, né? E o filho, na tentativa de salvar o pai, acabou se lesionando gravemente também. Não há indícios de que tenha havido dolo ou culpa, ou seja, que seja um fato criminoso. O que as testemunhas, parentes inclusive, que residem próximos lá, disseram foi que ouviram um barulho, um estouro forte, que pode indicar que tenha sido na rede elétrica. Mas também não se tem certeza disso e não é uma perícia, né, fácil de fazer, que seja tão conclusiva assim. Em geral, as perícias de incêndio elas são inconclusivas. Como era foi um fato que aconteceu de noite, a gente contaria, até com as testemunhas fica difícil, né? Mas a ideia é que a perícia seja feita para nós tentar esclarecer de algum modo, né, aonde pode ter começado esse incêndio, qual é a causa, mas praticamente descartada a possibilidade de ter sido criminoso esse fato. Sem dúvida, uma tragédia que, se possível identificar a causa, pode se orientar para que se evite que isso se repita, que possa acontecer em outro momento. Com certeza. E era uma residência um pouco antiga, de madeira, então tudo isso acaba contribuindo, né, para que qualquer pequeno início já se alastre, e aí é difícil até porque eram distâncias grandes, é difícil de controlar, né, e o resultado ele foi traumático porque era uma pessoa idosa, né, que estava na casa, que tinha dificuldade de locomoção e tudo, então isso acabou afetando, né, e acarretando esse resultado. Um outro fato também que envolve a comunidade de Jari, aconteceu um pouco antes, foi no dia 24, mas que a gente teve ciência ali no dia 25, foi na localidade do Passo da Laje, também conhecido como Passo dos Bêbados, né? E a primeira Brigada Militar recebeu uma informação dando conta de um roubo a uma propriedade rural e chegando lá constatou que no dia 24, ou seja, um dia antes, inclusive às 19 horas, eles foram surpreendidos por 4 indivíduos armados, usando capuz, máscara no rosto, né, e chegaram a pé na propriedade. Pelo que relata aqui essa notícia, delegado, houve um ato extremamente violento, né, com roubo de vários itens, veículos, revólver, disparo de arma, prendendo as pessoas, foram no vizinho. Foi uma coisa muito fora do que digamos assim, até que acontece junto a nós. Um fato completamente diferente. Como é que vocês avaliam este ato aí, delegado? Esse não é o primeiro, Miguel, que acontece nesses moldes assim aqui em Tupã, né? E na região também. Num dia anterior havia sido noticiado ali um roubo também com lesões em São Pedro. Nós tivemos alguns meses atrás aqui no Ivaí um roubo nesses mesmos termos, assim, né? Pessoas armadas, encapuzadas,
que queriam armas, que agrediram as pessoas. Esse é um fato grave também, porque tem uma pessoa, inclusive, ainda hospitalizada, pelo que nos foi passado, que não houve um registro de ocorrência, né, e essa segunda vítima ainda não teria sido liberada do hospital para vir aqui fazer o outro registro, em virtude da gravidade das lesões. É um grupo de homens encapuzados, como tu falaste, portando armas de fogo, que fizeram uso dessa arma para efetuar um disparo para intimidar as pessoas, além de agredi-las, né? E procuravam armas de fogo, tanto é que foram nessa segunda residência atrás especificamente de armas de fogo, não levaram mais nada além de agredir o morador, né? Quer dizer, eram pessoas já preparadas, que tinham conhecimento provavelmente do local, das pessoas, que haviam, né, uma informação de que poderia ter armas no local, tanto que, né, uma, como falou, foi roubada, além de outros itens, né? Nós estamos trocando informações aqui com as delegacias também da região, com outros órgãos de segurança, para tentar localizar, porque, de novo, né, o local é de difícil acesso, então isso nos complica. É diferente de ser um fato acontecido aqui na cidade, né, que nós temos mais acesso, tem câmeras, a gente consegue verificar eventualmente o movimento de carros, né? Assim já é um lugar um pouco difícil de ter uma testemunha daqui a pouco, é um pouco mais complicado. Mas a ideia é tentar, né, de fato, identificar essas pessoas. Houve um veículo, né, que foi roubado, tentar explorar ali com a prova técnica, né, com alguma perícia nesse veículo, para ver se algum elemento de prova a gente consegue extrair desse veículo, né. Aliás, o veículo foi encontrado. Onde é mesmo foi encontrado o veículo? Boa Vista do Cadeado. Boa Vista do Cadeado. Isso. É possível ligar alguma coisa lá ou é um acaso esse veículo está lá? Isso também é outro fato. Nós tivemos um corte no. Tem que ter uma motivação, né? A pessoa ou deve ter algum contato, ou deve ter havido uma troca de veículos, né? A gente tem uma ideia que seja da região, né? Mas de fato é muito pouco, né? Porque esse caso do Ivaí que eu te comentei, os criminosos eles roubaram no Ivaí e foram depois presos em flagrante em Cruz Alta. A nossa ideia é que seja de fato daquela região ali. Sim. Agora eu estou lembrando, me parece que há poucos dias também houve o registro de uma agressão com armas aqui naquela baixada quem vai a Júlio de Castilhos ali, agora me esqueci, aqui na BR-158, me parece que Júlio de Castilhos também registrou há poucos dias uma ação com violência ali também. Uhum. É claro que isso exige um trabalho também conjunto, não só de Perito Tupã, delegado, nessa investigação. Com certeza, com certeza. Porque, como eu te disse, até esses fatos que ocorrem no Jari, a gente tem muito mais informação de outras delegacias, né? Até São Pedro, Joia, a própria Cruz Alta, né? Porque é um local de fuga, né? Os abigeatos que acontecem, por exemplo, e outros crimes que acontecem no interior, eles usam aquela região porque acaba que o Jari é mais perto dessas outras cidades até do que Tupã, né? Uhum. Então, não chega a ser efetivamente um roteiro, né, para os criminosos. E os nossos aqui, né, não dá para falar muito porque senão depois acontece, né? Mas a nossa cidade tem sido calma assim nesse aspecto, né? De registros de roubo são poucos, né? Uhum. Ainda mais roubos graves assim como esse. Sem dúvida. A investigação está em andamento. É evidente que o senhor tem muitos detalhes que o senhor não pode nos trazer. Mas na sua avaliação, está bem encaminhado? Vocês estão conseguindo boas informações? Ainda precisa de muitas informações? É preciso que a comunidade colabore de alguma forma? Não, com certeza, como eu sempre falo, é imprescindível, ainda mais nesses casos, porque como era um grupo de homens encapuzados, né, a pessoa descreveu características, né, a gente vai ter que buscar de alguma forma, como eu falei, através desse veículo, quem sabe, porque de outra forma não é possível identificá-los, né. Eles estavam com o rosto totalmente cobertos, com roupas camufladas, manga longa, então calça, não havia nenhum traço que podia ser distinguido, né, e as pessoas a princípio não as conheciam, né? Uhum, sim. Então, sim, nós contamos nessa população que tiver informações nos repasses, pode até entrar em contato com a rádio, se for o caso. Nós temos o telefone da denúncia anônima, 559-8439-4661. Pode entrar em contato aqui com a delegacia, a gente garante o sigilo, a gente não usa, né, o nome da pessoa, a gente só realmente precisa da informação. O senhor pode repetir o telefone, por favor? Sim, 559-8439-4661. 8439-4661. Aliás, os telefones fixos de vocês também mudaram, né, delegado? Mudaram. Aqueles que nós tínhamos, o 3272 tinha antigamente, não tem mais, né? Não, se tu quiser eu posso te passar aqui. Por favor, porque Tá. as pessoas estavam nos questionando esses dias o teu contato e eu fui tentar ligar e não consegui. Tá bem. Vamos lá, nós temos 3 novos aqui, o 3174-2280. Uhum.
3174-2281 Certo? e o 3174-2282. Muda Então, só o final. 3174 todos eles têm. E só muda o final, que é 2280, 81 e 82. Uhum. Exato. Muito bem. Todos são 55, né? Uhum. Muito bem. Isso. Bom, então é uma nova forma de contato aí da nossa Isso. comunidade com a Polícia Civil É, também. o da denúncia anônima, ele era o mesmo sempre, todas as vezes que eu fui na rádio eu Sim, usei lembro. esse mesmo número, não mudou. Sim, sem dúvida. Bom, delegado, se o senhor quer continuar a repercutir esses dois temas que são muito. Eu acho muito preocupante esses dois. Aquele do incêndio, porque se for possível se identificar o que foi para as pessoas evitarem, e esse do assalto agressivo que foi, tem alguma característica que o senhor acha que possa atrair os marginais para se organizarem desta forma, irem 4 homens encapuzados, buscando objetivamente armas, enfim? Por que eles escolheram aquela propriedade? Tem alguma forma de identificar isso? Olha, Miguel, o que que eu penso, né? São lugares, a princípio, ermos, né? Lugares mais distantes, lugares que a pessoa, né? A pessoa vai cometer um crime desse, a pessoa vai se organizar, né? Não é um criminoso de ocasião, que a gente chama, né? Isso. Esse crime, evidentemente, é um crime premeditado, quer dizer, foi escolhido o veículo, foram escolhidas as pessoas, a vestimenta, as armas utilizadas. E, evidentemente, que é a vítima, né? Então, era uma vítima que morava em um determinado local, que se havia uma informação de que tinha arma, que poderia ter arma, às vezes até uma informação ocasional, né? A pessoa daqui a pouco foi vista caçando, daqui a pouco, sei lá, né? Uhum. Ou falou em algum determinado momento que tinha arma, essa conversa foi pescada e foi usada essa informação, né? Então, eu acho que a rota, né? E a própria quantidade de pessoas ali, eram 2 pessoas que estavam na casa, um casal, né? Já chegam os criminosos em superioridade numérica, bem armados, né? Fazendo intimidação, agredindo. Então, eu acho que tudo isso, talvez se fosse uma família maior, com mais pessoas, a gente não vê muito, por exemplo, roubo nas granjas, né, onde tem muita gente trabalhando, e a gente sabe que tem movimento grande de armas, às vezes tem até segurança privada nesses locais, quer dizer, eles não escolhem esse tipo de local para roubar, né? Eles Sim. escolhem um local mais afastado, né, com uma condição melhor de êxito, né? Uhum. E as armas, é assim, esse crime aqui, com essa arma que foi roubada ali, vai repercutir daqui para frente, né? Daqui a pouco um inocente vai morrer ali na frente com essa arma, quer Com dizer, essa é do arma. jogo, né? O criminoso, ele tá por isso, ele tá pelo lucro fácil, ele vai vender essa arma, né, no mercado negro, cobrando um valor 3, 4, 5 vezes maior e vai se capitalizar, né? E no fim das contas tá meio que tudo envolvido no tráfico de drogas, né? Tudo dá um giro ao redor da droga para movimentar esse mercado. Perfeito, sem dúvida. Aliás, é um tema bem delicado essa questão, né? Para as pessoas que têm essas características que o senhor descreveu, né? Uma família de poucas pessoas, um local mais um pouco isolado, que tenha armas, enfim, quais as precauções que eles podem ter para evitar, para minimizar essa possibilidade de serem as próximas vítimas? Porque vai acontecer enquanto não forem detidas essas 4 ou 5 pessoas aí, elas vão continuar agindo. Claro. A gente também não quer alarmar, porque é evidente que são fatos isolados, né, como nós já comentamos aqui, e isso é bastante comum no interior. A gente sabe, a pessoa, né, mora nesse local um pouco mais afastado. Se demanda a Brigada Militar mesmo, lá do Jari é difícil de chegar, é mais demorado. Às vezes tem locais lá que nós andamos por lá semana passada, retrasada, né, 1 hora do centro da cidade, quer dizer, é impossível, né? É difícil dizer, talvez minimizar, ou pelo menos para poder identificar alguma coisa, né? É muito comum hoje em dia o uso de câmeras de monitoramento, mas é difícil de prever. Se eu disser para botar uma tranca na porta, ou para, né, botar Sim. uma grade no portão, fazer alguma coisa assim, não vai adiantar. O criminoso ele vai, né, violar esses aparatos para cometer o crime. Talvez no momento da execução, né, realmente ser colaborativo, quer dizer, não, evitar o Ah, sim. confronto, Sim, né, perfeito. evitar de também, porque aconteceu nesse caso, chamou a atenção, né, a vítima que veio registrar a ocorrência disse que em determinado momento foi colocado um pano no seu rosto para que não visse, né, a movimentação ali dos criminosos, e em determinado momento ela tentou levantar esse pano e ver, né, e daí o sujeito foi mais agressivo, mas não chegou a bater, mas foi mais Uhum. agressivo com ela. Então, quer dizer, evitar esse tipo de coisa, né, não dar sorte para o azar, como se diz, né, Sim. porque o resultado, às vezes, os criminosos eles estão sob efeito de droga também,
para se encorajar, eles precisam disso, não é uma situação fácil que qualquer um faz, né? Tem o criminoso profissional e tem aquele que não é tão profissional assim, ele precisa de um incentivo, então qualquer coisinha pode ser um motivo para ele puxar um gatilho ou agredir essa pessoa, às vezes até fatalmente, né? Provavelmente não eram do local, porque a gente imagina assim. Então, se você vê pessoas estranhas circulando que não tenha alguma explicação, digamos assim, também é bom as pessoas estarem atentas a isso ou não, delegado? Com certeza. A gente vê bastante na cidade, né? Os grupos de bairro, né? E as pessoas têm grupo no WhatsApp do bairro e trocam informações. Ah, passou fulano, passou Beltrano. No interior eu acredito que tenha também. É bem importante isso para a pessoa já se precaver, né? Já fica um pouco mais atenta enfim, pode ser que auxilie até na identificação, né? No veículo, nas Uhum, pessoas. E perfeito. talvez esse local talvez tenha sido visitado anteriormente, né? Despretensiosamente para essas pessoas, quer dizer, se não conheciam muito bem, tinham que saber como chegar, como sair. Porque você chegar à noite num local que você não conhece nada fica um pouco difícil, né? Exato, Tem que ter uma com certa certeza, com noção de pelo certeza. menos como é que é o ambiente, onde é que tem uma árvore, onde é que é o portão, como é que chega e tal, essas coisas assim. Com certeza. E nessa segunda vítima, essa segunda casa, esse registro ainda não foi efetuado aqui na Polícia Civil, essa pessoa não foi ouvida, como nós já comentamos, ainda Sim. estaria hospitalizada, né, até o que a gente sabe. Nesse local, eles chegaram especificamente, né, procurando armas e foram em um determinado local. Quer dizer, chegaram a destruir lá a casa da pessoa, buscando no assoalho, enfim, paredes, a tal da arma, que não acharam, né? Uhum. Então, alguma informação eles tinham, né? E algum local que essa pessoa pudesse guardar, isso foi aventado. Sem dúvida. Bom, nós estamos conversando com o delegado Anderson, nosso delegado titular de Tupanciretã e Jari, repercutindo essas questões trágicas aí no Jari, uma inclusive com óbito no incêndio da casa e essa ação violenta de criminosos. Se o senhor quiser complementar sobre esses dois temas, por favor, fique à vontade. Delegado, só queria repercutir também que vocês participaram, o senhor comentou há pouco da questão da droga. Há poucos dias a Polícia Civil de Tupanciretã também participou de uma operação em conjunto aí na cidade de São Pedro do Sul, também agindo, né, com relação a repreensão ao tráfico ao combate ao tráfico de drogas, que, como o senhor disse, está muito ligado a esses crimes, né, delegado? Sim, com certeza. Foi uma ação que ela foi desencadeada pela Delegacia de São Pedro, mas o cumprimento aqui que os colegas da Polícia Civil foram foi em julho, né? Tu vê como é tudo ligado à região, né? Havia alvos aqui na cidade de Júlio de Castilhos. E como já foi falado e é sabido por todos, né? Não é por nada, né, que acontecem os furtos aí rotineiros em todos os locais, roubos eventualmente, né? Quer dizer, tudo para movimentar esse mercado. Se não é pelo sujeito que está na ponta, né? É pelo sujeito que faz o uso, que precisa de dinheiro, que não tem, não trabalha, que vive em torno disso, porque é um vício, a gente sabe, né? A dependência, quando ela chega, ela só faz a vontade aumentar e aí o sujeito ele fica descontrolado, como já aconteceu aqui em Tupã. Incrivelmente, a mesma pessoa, quer dizer, foi no ano passado teve uma série de furtos no centro da cidade, inclusive praticamente na frente do quartel da Brigada Militar. Foi uma noite que essa pessoa furtou 3 vezes com arrombamento e nós fizemos a prisão. Esse sujeito foi solto no final do ano e voltou a fazer a mesma coisa. Quer dizer, não há uma cura, a gente sabe, não há, dificilmente a pessoa larga esse vício e faz o que precisa fazer para consumir. Delegado Anderson, a Maricana está mandando aqui um bom dia, um abraço ao senhor e também aos seus colegas aí da delegacia, o pessoal que está na audiência parabenizando a ação da Polícia Civil. Aliás, nós noticiamos isso aqui no portal da rádio e se viu muita manifestação de aplausos da comunidade satisfeita com a ação da Polícia Civil nesses casos e é claro que a gente torce para que sejam todos eles esclarecidos, o máximo de informação que se possa ter para prevenir uns casos futuros e, é claro, havendo necessidade, temos a certeza que a Polícia Civil está à disposição. O delegado salientou aí o telefone da denúncia anônima, ou seja, se você tem informação sobre qualquer caso, pode passar para o 559-8439-4661. Tem os novos telefones fixos lá, que é o 55-3174, todos é o prefixo 3174. 2280, 2281 e 2282. E, é claro, também pessoalmente na Polícia Civil aqui do Tupanciretã. E a gente sabe das dificuldades, muitas vezes, de esclarecer essas questões, mas o empenho, a gente tem a certeza, acontece por parte da equipe da Polícia Civil, seja
a do delegado Anderson aqui do Tupã, seja das demais delegacias. Nossa delegacia regional também é muito ativa, né? E certamente trabalha intensamente no intuito de proteger a nós e principalmente de esclarecer os fatos, uma vez que a Polícia Civil ela é mais investigativa, né? Não é tanto na prevenção, mas sempre que a gente pode, a gente conta com a polícia também para nos orientar nesse sentido. Mas, delegado, quero novamente agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, de estar conversando com a audiência da Tupã nessa manhã. Boa recuperação para o senhor aí na gripe, né? E esperamos em outros momentos tê-lo aqui junto conosco com temas mais leves, mas infelizmente, normalmente a gente procura a polícia para temas bem delicados, sensíveis e que são de grande repercussão. Mais algum detalhe que o senhor queira colocar sobre esses ou outros assuntos, por favor, fique à vontade, delegado, senão só despedindo momentâneos da audiência da Tupã. Tá bem. Eu acho que o que foi relevante foi comentado. Eu só, então, agradeço, né, os comentários positivos. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né, que a polícia consiga fazer a sua parte, né? A gente pede também a colaboração sempre da comunidade pelos telefones, para as informações. A gente tem um número de crimes que a gente consegue elucidar e é evidente que a gente acaba dando relevância, né, para aqueles fatos mais graves. A gente não consegue fazer tudo, né, a delegacia é pequena, com poucos agentes, mas que bom que gera reflexo, porque, como tu falaste, né, o nosso empenho ele acontece sempre. A gente só tem uma limitação material e pessoal. Mas o que é importante, né? Uma polícia civil de qualquer forma, né? Uma brigada militar, órgãos de segurança que seja forte, isso acaba fortalecendo a comunidade. A gente só consegue isso com o apoio de todos. Né? Então, eu agradeço as palavras, agradeço os votos aí de melhora e bom dia a todos. Se precisar, conte com a Polícia Civil. Delegado Anderson Pedro Riedel, titular da DP de Tupã e Jari, obrigado pela gentileza, participou junto conosco nesta manhã aqui na edição do seu programa Variedades, quando são 9h49, manhã de quinta-feira, 27 de março de 2025, temperatura aqui no centro da cidade de 26 graus, estou recebendo informação